Como é bom a gente poder trazer diante do Senhor aquilo que Ele nos tem dado na sua graça e misericórdia, e também poder reconhecer que o nosso Deus é Senhor das nossas vidas e que nós devemos prestar a Ele culto de louvor, de gratidão, de reconhecimento de sua bondade. Essa é a razão do culto, esse é o convite que Deus nos faz para estarmos diante dele em adoração. E nesta manhã eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem, juntamente comigo, abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Texto que nós conhecemos e inclusive já pregamos aqui em outra ocasião, mas eu gostaria que pudéssemos colocar os nossos olhos sobre esse texto mais uma vez e atentar no seu ensino para as nossas vidas. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, o texto que fala sobre a tentação que Jesus sofreu no monte. Diz assim a palavra de Deus, que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Deus bendito e Pai amado, Pai de amor e misericórdia, nós nos achegamos no Senhor nessa manhã, com o nosso coração voluntário e disposto a adorar o Senhor e reconhecer toda a Tua bondade, toda a Tua glória, toda a Tua majestade, Senhor. Muito obrigado, porque estarmos na Tua presença, cultuarmos ao Senhor, é um privilégio para as nossas almas. É aí, nesse momento, que o Senhor nos refrigera, nos enche da Tua presença, renova o nosso ânimo e vigor para continuarmos firmes na nossa vida contigo. Nós queremos exaltar o Teu nome e nos colocar na Tua presença de forma humilde e quebrantada, reconhecendo que somos pó, indignos de estar na presença de um Deus santo. Ó amado Pai, cerca nossas vidas nessa manhã. Tenha misericórdia, Senhor Deus, das nossas vidas. Derrama sobre nós de forma copiosa o sangue do Teu Filho Jesus. Derrama sobre nós, Pai, de forma copiosa o Teu Espírito. Renova-nos espiritualmente, enche a nossa vida da Tua presença, para que possamos gozar alegria diante do Senhor. Ser conosco nessa manhã, Pai. Abre o nosso entendimento, ilumina nossa mente, fale ao nosso coração pela Tua palavra. É o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus. Amém, Pai amado. Amém.
Esse é um texto conhecido, clássico, que fala do início do ministério de Jesus, quando ele acabara de ser publicamente batizado por João no Jordão. Naquele momento do batismo de Jesus, ele ouve dos céus uma voz. Todas as pessoas presentes veem o testemunho do Pai acerca do seu Filho. E naquele momento sublime, naquele momento singular, a manifestação de Deus, a glória de Deus, aparece para todos os presentes. Quando o céu se abre, quando a voz de Deus troveja nos céus, afirmando: este é o meu Filho amado, em quem tenho nele prazer. E o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Está ali a presença do Deus da glória, o Pai, manifestando-se aos homens, o Espírito ungindo e revestindo Jesus para iniciar o seu ministério, e o próprio Filho de Deus, encarnado, assumiu forma humana, virou gente e veio executar o plano do Pai e cumprir o seu propósito. Eis ali aquele quadro maravilhoso, que todas as pessoas presentes testemunharam da glória de Deus, viram a glória de Deus. Mas tem também a presença não perceptível, não visível, dos inimigos de nossas almas, dos principados e potestades, das forças espirituais do mal que habitam as regiões celestiais, estavam presentes. E o príncipe deste mundo, Satanás, estava presente, testemunhando todo aquele momento. É interessante como o apóstolo Paulo, escrevendo mais tarde à igreja, afirma à igreja em Éfeso que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Paulo talvez tenha consciência, e talvez na sua mente, algo do que foi narrado e escrito aqui em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 1, em Lucas capítulo 4, esteja aceso na sua mente. A nossa vida é marcada pela presença das forças espirituais do mal, nos cercando, nos rodeando, nos espreitando, como diz a linguagem bíblica, procurando um momento para devorar. E aqui estava Satanás. O capítulo 3 fala exatamente sobre esse momento do batismo de Jesus, do verso 13 ao verso 17, texto que antecede o capítulo 4, que narra, o que registra o que aconteceu após o batismo público de Jesus. Interessante perceber que na narrativa de Mateus, tanto quanto nos demais evangelhos de Marcos e Lucas, não há nenhum registro no batismo de Jesus da presença dessas forças malignas. Nós só a percebemos porque na tentação Satanás usa de uma expressão que o Deus Pai, ao manifestar a sua glória, declarou acerca do Filho: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E todas as vezes que Satanás se aproximou de Jesus nesse momento de tentação, ele usou essa expressão. Se de fato, se é verdade que tu és o Filho de Deus, como a voz declarou diante de todos, faz isso ou faz aquilo. E aí nós percebemos a presença de Satanás naquele momento tão especial, tão sublime, onde Deus estava manifestando a sua glória aos seus discípulos. Talvez essa verdade nunca devesse se esvair da nossa consciência. Talvez sempre devêssemos viver a nossa vida na convicção de que o diabo anda em derredor
como leão que ruge, procurando um momento para devorar. Devíamos ter essa consciência acesa na nossa vida a cada momento, porque todas as vezes que perdemos isso de vista, fica mais fácil para que o diabo possa agir nas nossas vidas. Mas o texto também declara que mesmo essa presença indesejável, mesmo essa presença às vezes não percebida aos olhos humanos, não foge do controle e dos propósitos de Deus. O texto começa nos afirmando que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, com um propósito claro, espiritualmente falando, o propósito por trás das cortinas da eternidade, o propósito por trás das cortinas da história, o propósito revelado aqui. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Humanamente falando, Jesus fora ao deserto para ter um momento ali de solidão, né? Aquilo que nós chamamos de momento de clausura, um momento que todos nós precisamos ter e alimentar na nossa vida espiritual, um momento de preparo de alma, um momento onde ele iria iniciar o seu ministério público e precisava estar em comunhão com Deus, e precisava estar em oração particular, pessoal, precisava ter o seu espírito pronto para enfrentar as lutas, as batalhas que teria que enfrentar a partir de então. Seriam perseguições, seriam injúrias, seriam ameaças, seriam perigos, seriam rejeições, né? E ele teria que enfrentar, em último lugar, a cruz. Ele precisava estar pronto para isso. E tanto é verdade, né, que nós vemos naqueles momentos finais a difícil tarefa confiada ao Filho de Deus, sendo ele santo, sendo ele Deus, sendo ele o autor da vida, teria que passar pela morte, teria que sofrer sobre si toda a culpa e o peso do pecado da humanidade, teria que receber do Pai a sua ira e juízo sobre si, no lugar daqueles a quem ele veio salvar. Seria uma obra difícil, complicada, complexa e até de certo ponto por nós inexplicável, no sentido de que o próprio Deus, o Filho de Deus, aquele que é um com o Pai e com o Espírito, fora separado, fora deixado de lado pelo Pai por causa de todo o peso do pecado que caíra sobre ele. E é até difícil entrar nesse particular, procurar entender a possibilidade disso ter acontecido. Mas o fato é que naquele momento da cruz, quando sobre ele cai toda a injustiça e o peso do pecado da humanidade, o seu clamor é único: Deus meu, por que me desamparastes? Não é uma queixa, é a declaração de um fato, de que sobre ele estava caindo toda injustiça e todo o pecado por nós. O apóstolo Paulo chega a afirmar que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele suportou tudo isso, e era essa a angústia do seu coração, quando diante do Pai está clamando em oração: se possível for, afasta de mim a possibilidade de passar por isso. Mas se não for possível, cumpra a tua vontade. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele foi ali para orar, ele foi ali para preparar o Espírito, ele foi ali para se revestir da graça de Deus, ele foi ali como um homem, né, para estar pronto para enfrentar o que viria pela frente. Mas nos propósitos de Deus, por trás dos bastidores, por trás das cortinas,
aquele momento histórico de preparo, tinha por propósito, de fato, passar por algumas angústias, passar por algumas provações terríveis, passar pela tentação do próprio Satanás, Lúcifer, o inimigo do homem, aquele que lançou toda a criação de Deus na condenação, estava ali pessoalmente, particularmente, para atrapalhar, ou pelo menos tentar atrapalhar, a missão do Filho de Deus, tentar desviá-lo do seu foco, tentar conduzi-lo ao pecado, tentar fazer com que aconteça na história uma tragédia, uma desgraça. O Deus que na pessoa do seu Filho assumiu forma humana, ele se tornou homem, e como homem, diz a palavra de Deus, foi exposto a todo tipo de tentação que eu e você passamos. E isso significa dizer que ele se tornou, de certa forma, entendo a minha afirmação, vulnerável. Ele, como homem, estava sujeito às tentações. Evidentemente que ele era também Deus. E há aqui algo também que nós não conseguimos explicar de forma convincente, como é que num ser humano subsiste uma natureza humana e ao mesmo tempo uma natureza divina. Como é que nessa mesma natureza humana tem a alma do homem e o próprio ser divino? Nós não entendemos, é um mistério da encarnação do Verbo, do Filho de Deus. Mas ele era como um homem sujeito a todo tipo de tentação, e foi tentado, segundo Hebreus nos afirma, em todas as coisas a nossa semelhança, com uma diferença nossa: ele conseguiu se manter fiel, ele não pecou, ele não cedeu à tentação. Ele foi aquilo pelo qual o homem deveria ser, mas não conseguiu. Ele fez por nós o que nós não conseguimos, como homem, não como Deus, como homem, sujeito a todo tipo de tentação. E como homem, ele poderia ceder, mas ele foi fiel, e isso é o mérito de Cristo Jesus. Essa é a vitória conquistada por Cristo Jesus. Mas ele foi levado, não por Satanás, mas por Deus, àquela situação. Foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, com o propósito de ser tentado pelo diabo. E é interessante quando nós temos a consciência desse fato, que Deus é soberano, e quando entendemos esse atributo do ser de Deus, estamos afirmando categoricamente que Deus não perde por um segundo o controle de absolutamente nada na vida. Ele é Senhor da história, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece que vá de encontro a um propósito de Deus. Ele revela ou manifesta a sua vontade de forma a estabelecer o seu querer, ou de forma a permitir que aconteçam certas coisas para um propósito proveitoso. Mas Deus se mantém no controle de todas as coisas, e absolutamente nada acontece na vida que fuja a esse seu propósito. Essa é a verdade quando nós afirmamos que Deus é soberano, que Deus está acima de todas as coisas, que não há nenhum outro ser criado que possa contrariar a sua vontade, sem que Ele o permita. Esse é o fato que nós precisamos aquietar o nosso coração, e a aplicação dessa verdade doutrinária traz ao coração do crente calma, tranquilidade, e ele consegue descansar mesmo em meio às provações. Ontem à noite, aproveitando a folga do feriado, eu e Gena fomos visitar um casal que nós precisávamos visitar há algum tempo. O pai de um amigo nosso, de um filho nosso, pastor,
que faleceu há 4 meses atrás. O Pedrinho, o Pedro Albuquerque, né? Vocês ouviram tanto falar sobre isso. O acidente lá próximo, depois de Bezerros, que levou ele à morte. E fomos lá na casa desses queridos amigos, né? Tivemos uma relação com Pedro desde que fomos seus pais espirituais, professores e orientadores lá no Palavra da Vida, quando ele ainda era um jovem que foi fazer Instituto Bíblico, né? Um jovem de coração desejoso de fazer a vontade de Deus, e Deus o levou com 30 e poucos anos de idade, né? E estávamos ali, fomos ali para consolar, para rever, para abraçar aquela família querida, né? Saímos ali com o nosso coração cheio, tivemos momentos deliciosos naquela casa, oramos a Deus juntos, comemos juntos, falamos juntos, trouxemos lembranças ao coração, e foi algo maravilhoso ver como uma família crente, né, consegue absorver as coisas que são mais difíceis na vida, pelo fato de descansar que Deus é soberano sobre todas as coisas, que o nosso coração e a nossa vida pertence ao Senhor, e que por mais doloroso que a situação da vida possa parecer, Deus é Deus para confortar, para consolar os corações, e os seus propósitos são bons e são eternos e traz glória ao seu nome, né? Como é bom poder experimentar pessoas que não somente creem nessas verdades, mas que conseguem aplicar essas verdades às suas vidas. Deus tem controle sobre todas as coisas boas, as benéficas, as que parecem ser prazerosas, abençoadoras, mas também Deus é Deus sobre as coisas tristes, sobre as tragédias, sobre aquilo que afeta a nossa alma, o nosso coração. Deus é Deus. E se Ele permite que alguma coisa aconteça na nossa vida, é com um propósito proveitoso, é para a glória do seu nome, é para a nossa edificação. E o nosso coração descansa nisso. Jesus foi ao deserto, tendo consciência do que ele queria, era orar, era passar na presença de Deus, era fortalecer o seu ânimo para enfrentar as coisas que viria pela frente naqueles 3 anos de vida e ao final a cruz. Mas ele sabia que estava sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto, com o propósito de ser também tentado pelo diabo. E depois de jejuar, diz o texto, 40 dias e 40 noites, estava exaurido em suas forças. Não aguentava mais ficar sem se alimentar. E chegou ao seu limite. Jesus era um homem de oração e de jejuns. Ele era um homem que praticava isso, ao ponto de conseguir passar 40 dias sem se alimentar no deserto, buscando tão somente se alimentar de Deus e da sua palavra, priorizando isso na sua vida como uma coisa mais importante, o seu foco, e que absolutamente nada o tiraria disso, nem mesmo a necessidade de se alimentar. Mas, passado 40 dias, ele já não mais aguentava. Estava fraco, fragilizado, fisicamente, com deficiência, sentindo no corpo a falta de alimento. O teve fome aqui de Mateus não expressa o que estava acontecendo com Jesus. É muito pouco. Ele estava exaurido em suas forças. Ele estava debilitado fisicamente. Ele não mais aguentaria. É isso que o texto, no original, expressa. E nesse momento de fragilidade, nesse momento de fraqueza, nesse momento onde ele estava débil fisicamente, Satanás chega com força. Chega com força e manifesta a sua presença no momento anterior da glória. Agora que Jesus passava por um momento de exaustão, de sofrimento, de limitação, de dor,
de fragilidade, de fraqueza, ele chega dizendo que estava presente lá na glória, na manifestação da glória de Deus. E eu queria que você provasse nesse momento da sua exaustão, nesse momento da sua fragilidade, que você de fato é aquilo que a voz declarou. Se tu és o Filho de Deus, tu tens autoridade para acabar com o teu sofrimento, para acabar com essa vulnerabilidade. Manda que essas pedras se transformem em pães. Tu és Deus, ou se tu és Deus, tu podes fazer isso. E a resposta de Jesus nos ensina algo maravilhoso acerca de como devemos reagir nas nossas fragilidades. Percebemos que, em primeiro lugar, Satanás é astucioso, é paciente, é ardiloso, é astucioso para espreitar a minha e a sua vida, para perceber a minha e a sua vulnerabilidade. E como nós temos que vigiar, temos que nos aperceber, não somente na nossa vida pessoal e espiritual, mas na nossa vida relacional, na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, na nossa vida de igreja, de povo de Deus. Como nós não devemos deixar brechas, buracos na nossa vida. O diabo fica espreitando sem nenhuma pressa. Esperou 40 dias. E quando Jesus estava espiritualmente pronto, espiritualmente preparado, mas fisicamente fragilizado, exaurido, fraco, ele chegou exatamente em cima da fraqueza de Jesus, exatamente em cima da necessidade de Jesus, exatamente em cima da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade. Não é à toa que o próprio Jesus, falando aos seus discípulos, os adverte que eles deveriam orar, mas não somente orar, que eles deveriam vigiar, estar atento, vigiai e orai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se percebe isso aqui, ele estava pronto espiritualmente, mas fragilizado fisicamente. E é na fragilidade dele que Satanás tenta tirar proveito. Meu querido, nós somos pessoas vulneráveis, nós somos pessoas frágeis, nós somos pessoas que temos fraquezas, e nós não conseguimos nos sustentar nas nossas pernas. Nós não temos nenhuma vantagem, nenhuma força contra o diabo, contra o inimigo das nossas almas, contra as forças espirituais do mal. É Lutero, quando enfrentando essas tentações lá no castelo, na Alemanha, onde ele passou 2 anos exilado, escondido, para não ser morto ou capturado pelas forças da Santa Inquisição, do Tribunal da Santa Inquisição. É lá que ele, num momento de muita agonia espiritual, escreve o seu clássico hino, que se tornou o hino da Reforma Protestante, Castelo Forte. E numa das frases desse hino, ele afirma essa verdade, que a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas é nosso Deus que nos traz o socorro em seu Filho escolhido. É Jesus, aquele que venceu na cruz. O homem por si só não tem nenhuma condição de enfrentar e sair vitorioso contra o tentador, contra as forças espirituais do mal. Por isso ele deve estar atento e vigilante, para não permitir que as brechas sejam abertas em sua vida.
É por isso que Paulo, certa vez escrevendo a Timóteo, afirma que Timóteo deveria ter maior atenção ou cuidado com a sua saúde, dizendo a Timóteo que por causa das suas frequentes enfermidades estomacais, que ele deveria acrescentar um pouco de vinho à sua dieta, para resolver esse problema. Parece ser uma medicação caseira na época. Cuida, Timóteo, da sua vida física, para que você possa estar pronto para servir melhor a Deus. O diabo vai agir em cima das nossas fraquezas, mas Jesus estava pronto, espiritualmente pronto, na palavra de Deus. Ele conhecia essa palavra, ele amava essa palavra, ele meditava nessa palavra, ele, como diz o salmista, guardava no coração a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Talvez a maior tragédia na vida dos crentes, de tanta derrota contra as forças espirituais do mal, é o fato de que nós não alimentamos a nossa alma da palavra de Deus. É o fato de que nós perdemos o costume de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de guardar momentos do nosso dia para leitura, para reflexão, para alimentar a alma com a palavra de Deus, para guardar a palavra no coração, para ter condições na hora da tentação de não ceder à tentação. O diabo chega com a proposta razoável, chega com a solução plausível, lícita. Ora, se tu és Deus, você tem plenas condições de resolver esse problema imediato da tua fraqueza espiritual ou física. Manda que essas pedras se transformem em pães. Não há absolutamente nada de errado nisso. E você resolve esse problema que está agoniando, que está ferindo o teu corpo, que está roubando as tuas forças. Manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus tem fôlego, Jesus tem força ainda para trazer à memória a palavra de Deus, e reage e responde a Satanás, a sugestão aparentemente lícita, razoável, com a palavra de Deus mostrando que é por trás daquela sugestão lícita e razoável haveria o fato de cometer pecado contra Deus, se desse ouvidos a Satanás. E muitas vezes aqui, meus queridos, nós vamos ter que aprender uma coisa: nós carregamos em nós um coração corrupto, demasiadamente perverso, que sempre busca justificativas, e sempre busca justificativas, inclusive com textos da palavra de Deus, para justificar desejos pecaminosos do nosso coração, liberdades que não passam de libertinagens. Justificamos a nossa consciência, tentamos convencer-nos a nós mesmos de que aquilo é lícito, de que aquela prática é lícita, de que aquele desejo é lícito, e começamos a dar ouvidos a Satanás, e enganando o nosso próprio coração, usamos a palavra de Deus contra nós mesmos. O Senhor Jesus nos ensina uma lição maravilhosa aqui: como a gente pode usar corretamente, aplicar corretamente a palavra de Deus em circunstâncias muito específicas na vida. Havia uma sugestão que em si não era absolutamente nada de errado, era lícito, mas ele responde: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas o homem viverá prioritariamente, imprescindivelmente, da palavra de Deus, da palavra que procede da boca de Deus. Porque você vai ouvir sugestões na sua vida, meu querido, em cima de suas vulnerabilidades espirituais, porque você as tem. Você tem vulnerabilidades emocionais, você as tem. Você tem áreas da sua vida que ainda não são bem resolvidas diante de Deus, você as tem. Você sabe onde o pecado mais
pulsa em você, onde ele mais lateja em você, onde você é mais vulnerável, onde você é mais tentado a pecar. Você sabe, todos nós carregamos uma natureza caída e pecaminosa, e essa natureza manifesta algumas inclinações. Todos nós devemos conhecer onde a nossa natureza é vulnerável, onde Satanás mais atua, mais aperta, mais tenta, onde eu me exponho mais, onde eu sou mais atraído ao mundo. Eu preciso conhecer as minhas fraquezas, porque o diabo vai atuar em cima delas. E é em cima dessas fraquezas que eu consigo identificar na minha vida, que eu preciso vigiar, que eu preciso orar, que eu preciso pedir ao Pai, como Jesus nos ensinou, que Ele me livre da queda, me livre de cair em tentação, me livre de ceder às vulnerabilidades presentes na minha vida, no meu caráter. E eu preciso me fortalecer e me revestir da palavra de Deus para não ceder a essas tentações. Jesus reagiu bem a essa vulnerabilidade circunstancial e momentânea na sua vida física, a exaustão, a falta de alimentação, a necessidade física, material. E Satanás chega em cima dela, chegou na vida de Jesus, foi usado para isso. Não vai ter nenhum tipo de constrangimento para chegar em mim e em você. Por isso, meu querido, em nome de Jesus, identifique as suas vulnerabilidades, nomeie elas, tenha elas aos seus olhos, não perca de vista, consiga dar esse passo de maturidade espiritual, a ponto de se conhecer a si mesmo, a ponto de identificar onde você é mais vulnerável e mais frágil. Mas aí, quando Jesus reage de forma firme na palavra, o diabo manifesta uma outra característica sua: a persistência. Ele é perspicaz. E quando nós estamos mais atentos às nossas fragilidades, ele ataca em outras áreas da nossa vida, por incrível que pareça. Verso 5 diz: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. E aí ele cita a Escritura, cita os Salmos: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. E continua ele: e eles te sustentarão nas suas mãos para você não tropeçar em alguma pedra. O diabo é astucioso. Quando viu que Jesus, mesmo fragilizado fisicamente, reagiu de forma vigorosa nas suas convicções quanto à palavra de Deus, soube aplicar a palavra de Deus, a sutileza da tentação de Satanás, ele disse: então ele é forte na palavra, eu preciso então confrontá-lo com essa mesma palavra. E Satanás foi atacar Jesus em cima das suas convicções. E por incrível que pareça, a parte que nós talvez menos vigiemos na nossa vida, porque estamos seguros, é onde ele ataca de forma surpresa. É aquele velho princípio do elemento surpresa, que deixa a pessoa atônita. Satanás, ele é astucioso, ele é persistente, ele é perspicaz. E quando a gente fica vigiando uma área da nossa vida, achando que ele pode entrar por ali, ele vem por outra que nos surpreende. E ele ousa usar a palavra de Deus contra Jesus, tentando desestabilizar Jesus em suas convicções. É algo curioso. Nós temos reuniões com a equipe de pastores da igreja, todas as quartas-feiras pela manhã. Nos reunimos aqui das 10 horas até 1 hora da tarde, depois saímos para almoçar juntos e oramos por nossas vidas, oramos pelos desafios que temos nos campos, né? Nos reunimos aqui, eu, pastor Nizam, pastor Icleiber, pastor Fúvio, pastor Edelson na torre, pastor Arthur,
lá em Nazaré, o Jaidson em Aliança, né? Nos reunimos para orar, para Márcio em Itamaracá, nos reunimos para buscar a face de Deus, compartilhar os nossos desafios, as nossas debilidades, e compartilhamos isso, e faz um mês, mais ou menos, que a gente vem orando por outras igrejas que nós consideramos estratégicas, e temos percebido, por compartilhar com outros pastores, que Satanás tem atacado de forma contínua e sistemática essas igrejas, trazendo alguma desestabilidade na igreja tal, trazendo alguma desestabilidade entre os pastores de uma igreja tal, trazendo problemas morais e de pecado na outra igreja tal, e a gente tem orado por essas igrejas e vigiado, dobrado cuidado com as nossas próprias vidas, porque temos percebido como o diabo, de forma astuciosa, sistemática e contínua, tem atacado igrejas que são estratégicas, que são igrejas fortes, que são de certa forma referencial na nossa cidade capital. Como Satanás é astucioso, né? E nós vigiando as nossas vulnerabilidades, orando uns pelos outros, colocando nossas famílias diante de Deus, nossos relacionamentos diante de Deus, os nossos filhos diante de Deus, né? Para que o Satanás não venha ferir a paz, ferir os nossos relacionamentos, afetar a nossa vida e consequentemente afetar a igreja. Quando nós vigiamos pelas nossas fraquezas, percebemos Satanás atacar numa das áreas que nós somos, ou nos consideramos, ou nós pensamos em ser mais fortes, porque nós percebemos, nos reunimos quinta-feira como conselho e fizemos uma avaliação do que foi aquilo que aconteceu na nossa assembleia aqui domingo passado pela manhã. E se tem uma coisa que nós procuramos ser, organizados. Se tem uma coisa que nós buscamos trabalhar nesses 4 anos que estamos aqui, é trazer à igreja certa estabilidade, certa tranquilidade, por causa dos anos difíceis que a igreja passou anteriormente. E de certa forma, estávamos caminhando bem nisso, até percebermos que deixamos algumas brechas. Uma reunião na sexta-feira que antecedia a assembleia para fechar todos os detalhes e acertar tudo, não fizemos. Não fizemos porque já tínhamos feito 2 reuniões anteriores e acho que está tudo certo, né? E quando nos chegamos, percebemos os buracos que nós deixamos, porque teríamos fechado se tivéssemos nos reunido. Segundo, que tomamos uma decisão no passado de incluir numa pauta um assunto, né? E nós nos esquecemos de baixar um edital na igreja dizendo que acrescentamos aquele assunto. E essas coisas, Satanás astuciosamente vai usando, vai percebendo, vai espreitando, e acontece algo desagradável que aconteceu. Quando a nossa responsabilidade, quando pastores da igreja, como diz Davi no Salmo 23, conduzir a igreja no pastoreio a pastos verdejantes, a repousar em pastos verdejantes, a ser guiado a águas tranquilas, a refrigerar a alma do rebanho e não trazer riscos, inseguranças, instabilidades naquilo que nós achamos que estávamos bem. Satanás nos pega, e o que nos resta? Chegar para a igreja e dizer: nos perdoe, nós não tivemos o cuidado necessário em algumas coisas, nos perdoe enquanto pastores da igreja.
Porque nós precisamos olhar, como diz o apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso: atentai por vós mesmos e por toda a igreja, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Nós demos uma relaxada nisso, e o diabo se aproveitou. Satanás ataca em cima daquilo que nós achamos que somos fortes, das nossas convicções, e ele tentou usar a palavra para trazer confusão a Jesus em cima das suas próprias convicções na palavra. E Jesus responde para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Responde a ele na palavra, pela palavra. E aqui nós vamos aprender, e precisamos praticar. Se você não conhece a palavra, se a palavra de Deus não está acesa na sua mente, não está no seu coração, você é presa fácil, você está vulnerável à ação de Satanás. Você não tem força contra ele, contra a sua astúcia, contra as suas ciladas. Você precisa estar aos pés da cruz. Você precisa estar diante de Deus, da palavra do Senhor, para se manter forte, convicto, para saber reagir, para não tomar nenhuma decisão equivocada. Você precisa saber, conhecer a palavra, guardar a palavra no seu coração e aplicá-la de forma adequada nos momentos específicos da sua vida. Está escrito também, é verdade que o Salmo afirma isso, é verdade que há essa promessa, é verdade que o Salmo me garante ao ungido do Senhor, ao Messias, a Jesus, que os anjos estarão agindo a seu favor. É verdade isso, mas nem por isso você deve tentar a Deus, nem por isso você deve ousar colocar Deus em teste, ou a sua palavra em teste. Satanás, então, após tentar alcançar Jesus, ou atingir Jesus, ou levá-lo ao pecado, em cima das suas necessidades, em cima da sua fraqueza física, em cima da sua vulnerabilidade momentânea e circunstancial, após tentar pegar Jesus ou confundi-lo em cima das suas convicções, ele vai tentar colocar em Jesus, ou despertar em Jesus, talvez um dos seus pecados mais preferidos e prediletos: a vaidade. E ele chega para Jesus então, diz o texto no verso 8, que o levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo não está blefando, querido. A Bíblia nos diz que ele é o príncipe desse mundo, a ele foi entregue esse mundo, que o mundo jaz no maligno, que ele conseguiu aprisionar toda a criação de Deus, todo ser humano, debaixo do pecado. A Bíblia diz, Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, nos primeiros versos, dizendo que o homem está morto espiritualmente, preso aos delitos e pecados, preso ao príncipe da potestade do ar, desse espírito que agora atua, que agora opera sobre os filhos da desobediência. Todos os homens estão agrilhoados, aprisionados pelo diabo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Todos eles estão nessa condição. E Jesus Cristo foi enviado pelo Pai para, de fato, quebrar essas cadeias e tirar do diabo aqueles a quem ele mesmo quis tirar. Ele veio desfazer as obras do diabo, ele veio quebrar as correntes, ele veio libertar o homem da escravidão do pecado e da condenação eterna.
O diabo não está blefando. Ele está oferecendo, ele está negociando com Jesus. Tudo isso te darei, eu darei a glória deste mundo a você, se você prostrado me adorar. Ele está falando ao homem Jesus, ao homem que abriu mão da glória, da sua glória, e se tornou um ser humano comum, como qualquer outro ser humano. E ele está dizendo: eu quero te devolver a glória que você perdeu, entre aspas, que você abriu mão dela. Eu te dou a glória do mundo, o reconhecimento do mundo, o aplauso do mundo, a adoração do mundo. Tudo isso te darei se você prostrado me adorar, reconhecer-me como Senhor. Então Jesus nem mais aqui estende o diálogo ou a conversa com Satanás. Dá um basta naquele momento e usa pela primeira vez expressões que não são expressões reveladas na palavra do Antigo Testamento. Ele ordena: retira-te, Satanás. E aí a sua ordem baseia-se na palavra de Deus, em Deuteronômio 6, como via usando: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Arreda, Satanás, retira-te, Satanás. Com isto, diz a palavra de Deus, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. E aqui você precisa incluir nas suas orações, dizendo a Deus: Senhor, sonda o meu coração, me conheça, revele o que há em mim que não agrada ao Senhor. Manifesta no meu coração as vaidades, o orgulho, a arrogância, porque Satanás vai querer instigar essas coisas em mim. A autonomia, o não conseguir perder, o reclame dos meus direitos, vaidade. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, abra mão de si mesmo, abra mão dos seus próprios direitos. Não há aqui senhores sobre pessoas, há servos. Os pastores foram chamados para servir e não para ser senhores. Jesus deu uma lição muito clara aos discípulos que andavam entre si disputando quem deles era o melhor no reino, quem deles era o maior no reino. Junto aos seus discípulos, num dos momentos finais, aparece na sala, pede para que eles sentem, para que eles tirem as alpercatas dos pés sujos, empoeirados, das ruas e das estradas da região da Palestina, seca, poeirenta, sem calçamento ou asfalto. Manda que eles se assentem, e vai lá dentro e volta cingido apenas com a toalha sobre os ombros, com a bacia de água, se assenta aos pés dos seus discípulos e começa, como um servo, a lavar os seus pés. Pedro, como sempre Pedro, reage em nome dos outros, manifesta o que vai no seu coração e diz: Senhor, que é isso? Tu não vais lavar os meus pés? Esse era um costume muito comum na época de Jesus. Quando alguém recebia um visitante em casa, um hóspede em casa, ele mandava chamar os criados para lavar os pés do visitante. Era uma demonstração de que estava recebendo bem, recebendo com alegria aquela pessoa,
Jesus reclama certa vez que chega na casa de um fariseu que lhe chamou para jantar ali, não lhe deu o ósculo santo, que é essa boa-vinda, e não lavou os seus pés. E porque chega uma mulher e começa a lavar os pés de Jesus, o escriba armou aquela situação, o fariseu armou aquela situação, mandou chamar uma mulher de vida vadia para lavar os pés de Jesus, para testar se ele saberia que uma mulher imunda, impura, rejeitada pela sociedade é quem estava lavando os seus pés e não uma criada da casa dele. E quando aquela mulher chorava por saber de quem ela lavava os pés, aquele homem no seu coração diz: está vendo que ele não é profeta coisa nenhuma? Ele é um homem comum. Porque se ele soubesse quem é a mulher que lava os seus pés, ele não permitiria. O costume diz que ela é imunda. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, diz: olha, eu cheguei na tua casa, não fui recebido com ósculo santo. Você não me deu as boas-vindas lavando os meus pés. Essa mulher não para de chorar e de enxugar os meus pés com seus próprios cabelos. Sabe de uma coisa? Me responda você, na sua sabedoria, se uma pessoa tem pouco pecado e é pouco perdoada, e se uma outra pessoa tem muitos pecados e é muito perdoado, quem dos dois seria mais grato se os dois fossem perdoados? E ele respondeu: claro, a pessoa que foi mais perdoada. E ele disse: é isso que está acontecendo aqui nessa casa. Você se acha justo. Você não se acha pecador como essa mulher. Por isso você não me reconhece, não me honra. Essa mulher não para de lavar os meus pés e de enxugar com seus cabelos, porque ela é muito grata, porque muito lhe foi perdoado. Jesus mostra isso aos seus discípulos quando está lavando os pés dele. E Pedro reagindo, dizendo: não, o Senhor não vai me lavar os pés. E ele disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo no ministério. E aí, depois de algum tempo, Jesus deixa isso quieto, eles ficam ruminando isso, ficam conversando entre si sobre isso, e o Senhor chega mais tarde para ele, após o jantar, e pergunta a eles: vocês entenderam o que eu fiz aqui? Vocês não me chamam de Senhor e dizem bem porque eu sou. Se eu, sendo o Senhor, o Deus soberano sobre todas as coisas, vos fiz isso, me humilhei diante de vocês, é porque eu quero que vocês aprendam de uma forma definitiva essa lição. Vocês não foram chamados para ser servido, e sim para servir. Quem quer ser o primeiro no reino dos céus tem que ser aquele que serve, aquele que tem esse espírito de serviço. Que Deus cuide dos nossos corações, que Deus cuide e nos ajude a cuidar das nossas próprias fraquezas, que Ele nos faça conhecer quem somos, que nós cuidemos das nossas próprias convicções, para não ser por elas enganados, e que Deus cuide do nosso coração, para que a vaidade não salte na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde o nosso coração. Eu queria convidar você nesse momento agora a se colocar diante de Deus em oração.